tá ótimo. Dá pra enxergar, né? Aí. Bom, nós estamos estudando o livro de Joel. Profeta Joel, dos profetas menores. E hoje nós vamos entrar no livro. Semana passada nós fizemos a introdução e hoje nós vamos começar o primeiro capítulo de Joel. Nós vamos ter o texto até o versículo 12, capítulo 1 até o versículo 12, nós vamos estudar hoje. É um estudo curto, para não ficar nada muito longo, muito prolongado, não cansar a vista de ninguém aí na internet, né? Então, o título nosso é A Desolação. E o primeiro texto nosso, separado em dois textos, então Joel 1:1 é o primeiro texto, que diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, na sua presença, Deus. E que o Espírito Santo do Senhor, Pai amado Deus, nos una no seu amor, Pai. Ó Deus, te agradecemos, Pai amado, pelo poder de louvar o nome do Senhor, Pai amado Deus, de engrandecer o Senhor, porque é bendito, ó Deus. E que o Senhor nesta manhã venha falando conosco, Pai, nos ensinando a sua palavra segundo a sua vontade, ó Deus. Desperta em nossos corações, Pai amado Deus, o desejo ardente de buscar o Senhor e a sua face, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Deus, ensina-nos a tua palavra agora. Amém. Então, esse aqui é a introdução da carta, é o título da carta, e o autor já identificado logo no primeiro versículo, né? É Joel, filho de Petuel. Como eu tinha falado na semana passada, o nome Joel, ele tem o significado de Javé é Deus, ou o Senhor é Deus, né? Deus é Deus. E agora, vamos entrar na carta a partir do versículo 2. Vamos lá. Eu vou ler o 2 e 3, aí nós já vamos entrar. Vamos explicando versículo por versículo que vai ser mais fácil. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, aqui Joel começa a anunciar a profecia do Senhor contra o povo de Judá, a nação de Israel. E ele faz uma pergunta reflexiva, uma pergunta retórica praticamente. Qual que é a resposta dessa pergunta? Ouvi isso, vós, filhos, escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Então, a resposta para essa pergunta só podia ser um enfático não. Essa praga seria inigualável. Nós vamos começar a ver hoje já a praga que atingiu Israel e que é muito comentada até como uma questão escatológica, né? Como também uma comparação dos fins dos tempos. Pai do Senhor Marco Antônio, acabou de chegar. E essa praga seria inigualável. Não haveria algo e nem houve algo nos dias deles ou do dia dos vossos pais, né, dos antecedentes dele, o que aconteceria com o povo de Judá, o que aconteceria com a nação de Israel. E todas as seguintes gerações deveria ser anunciado o ocorrido, de tão grave que seria. Então ele fala, narrai isso a vossos filhos, e os vossos filhos façam isso aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então passem por todas as gerações o que aconteceu, porque era necessário que o povo soubesse que Deus castiga aquele que sai fora do seu caminho, aquele que comete o pecado que desagrada ao nome do Senhor. Aí o versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Na terra existem mais de 80 variedades de gafanhotos no mundo. Nem eu sabia que tinha tanta espécie de gafanhoto assim. Para mim é tudo gafanhoto, é tudo grilo, tudo a mesma coisa. Mas pelo visto não é. Existem várias espécies de gafanhotos, né? Essa praga já afligiu a humanidade algumas vezes. No Egito já aconteceu isso.
E agora o povo experimentaria também desses gafanhotos. Aqui ele cita quatro tipos, 4 variedades desses gafanhotos. Ele fala o gafanhoto cortador, migrador, devorador e o destruidor. O termo hebraico para gafanhoto, a tradução do hebraico para gafanhoto, quer dizer literalmente tosqueador, esmerilador, devorador, aquele que forma enxames. As nuvens de enxames de gafanhotos, elas contêm milhões ou até bilhões de insetos. Então, por mais que não sejam insetos grandes, né, eles são considerados insetos grandes, mas eles não são animais grandes, né, para destruir muito rápido as coisas, mas é a quantidade de animais, é a quantidade de insetos. Então, num enxame de gafanhotos, milhões e bilhões, rapidinho, Deus faz logo a justiça dele sobre o povo. E como ele diz na profecia, que o que o grupo anterior deixou, o seguinte devora, sendo assim uma completa destruição. Mas isso também pode se referir às fases de vida deles, não a espécies. Sabe? No caso, quando ele fala cortador, migrador, devorador ou destruidor, talvez ele esteja falando só de uma espécie de gafanhoto na realidade. E não de várias espécies, não de 4 espécies separadas. Mas por quê? Por causa das fases da vida do gafanhoto. As fases da vida do gafanhoto são assim. Cortador pode se referir a quando ele é uma larva e corta as folhas. Já o migrador, quando ele pode voar e viaja pelos campos. Coloquei e viaja pelos campos. O devorador, a idade adulta e reprodutiva, quando aumenta o apetite. E o destruidor, o pulgão, que se alimenta da seiva e mata a planta. Então isso aqui, que eu coloquei aqui, são as fases da vida do gafanhoto, não espécies diferentes. De qualquer forma, aquilo que Joel estava pregando para o povo de Judá é que Deus enviaria uma enxame de gafanhotos tão grande que não ia sobrar nada. Se algum enxame deixasse, um grupo de gafanhotos deixasse uma quantidade de plantas viva ainda, o outro grupo seguinte ia vir e devorar. Não ia sobrar nada do povo de Israel. Não ia sobrar nada da plantação. Nada. Não ia sobrar nada. O que ele fala lá? O que deixou o migrador comeu. O que deixou o cortador comeu o brigador. O que deixou o migrador comeu o devorador. E o que deixou o devorador comeu o destruidor. Ia acabar com tudo. Não ia sobrar nada. Era uma praga inigualável sobre o povo de Israel. Eles iam passar falta grande. Aí é até interessante aqui, o versículo 5, ele fala: ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Ébrios, os alcoólatras, gostavam muito de vinho. Naquela época, o vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo. Você vê quem ficou bêbado com vinho? Noé. Noé, quando saiu da arca, ele plantou uma vinha e ele bebeu um pouquinho do vinho que ele tinha feito e ficou mamado. E aí o filho dele, vendo a nudez dele, em vez de cobrir ele, foi lá e chamou os 2 irmãos. Provavelmente para zombar ou para... sei lá o que ele queria com isso. E os outros irmãos vieram, cobriram ele com uma capa. E Noé ficou muito irado contra Cã e amaldiçoou o seu neto Canaã, filho dele. Então você vê que Noé, 5.000 anos antes de Cristo, já fazia vinho. Então o povo já cultivava uvas e fazia vinho há muito tempo. E aqui é o único pecado que Joel cita no livro dele, específico, é a embriaguez. Porque você vê o tom de ira que ele fala: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Então Deus estava fazendo justiça a esses alcoólatras no meio do povo dele, a essa embriaguez descontrolada que tinha no meio do povo dele. E aí ele fala que os gafanhotos iam consumir o vinho, ia consumir a vinha, ia acabar com as uvas da terra de Judá. Lembrando que a seca e a praga deste livro, praga de gafanhotos, foi devido aos pecados do povo. Ela não veio à toa.
mas veio por uma consequência de muitos pecados que o povo estava cometendo contra Deus. Versículos 6 e 7. Porque veio um povo contra minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Fez a minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Aqui, quando ele fala povo, ele está falando dos gafanhotos. Tá? Ele está falando como se fosse um exército que tivesse vindo contra o povo dele, contra a terra dele, Deus falando, ou Joel falando, né? Ele fala, veio um povo contra a minha terra, então vieram os gafanhotos contra a minha terra, poderoso e inumeráveis, porque ninguém conseguia deter aqueles enxames de gafanhotos, não tinha o que fazer, é muita coisa, né? E não tinha nem um exterminador lá de pragas para poder se livrar das pragas de gafanhoto. E eles vieram de uma vez só, inumerável, e consumiram rapidamente tudo. Então ele fala que acabou com a minha vinha, né? Fez da minha vide uma assolação, destroçou minha figueira, tirou a casca, até a casca, né? Foi devorada. Os sarmentos, os galhos, eles estavam brancos, porque até a sua casca foi devorada. Ele fala, olha só, os seus sarmentos se fizeram brancos. Os gafanhotos consumiram o fruto, as folhas e a casca dos galhos das árvores. Ficou branco. Entende? Deus queria acabar com tudo aquilo lá. Deus queria mostrar para o povo que era a hora deles serem castigados. Ele não estava de brincadeira. Versículo 8. Aí eu tenho uma referência. Eu vou deixar aberto aqui já. Eu vou ler aqui, depois eu vou. Tá voltando em Deuteronômio e em Mateus também. Olha, versículo 8. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Aqui, ele está falando de uma virgem que é casada. Como assim que é casada? Vamos explicar isso aqui. A virgem, em função do seu grau de compromisso do noivado, então eles ainda não são casados de fato, né? Eles ainda não se casaram, vamos falar assim, no papel, no registro. Eles são noivos, prestes a se casar. Mas no povo de Israel, né, principalmente naquela época, o noivado ele é um compromisso tão sério que a noiva podia chamar o noivo de marido, entende? Como se já fosse o marido dela, só que ainda não tinha consumado o casamento. E neste caso, ele morreu antes de consumar o casamento, porque ele fala aqui, ó, pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Então ele morreu, né, esse noivo morreu, e ela não tinha consumado o casamento ainda. Aqui, ele fala para o povo de Israel, né, para o povo de Judá, se lamentar ao lado dela. Da mesma forma que ela se lamentava junto dela, se lamente, como se ela estivesse lamentando pelo um marido que ela ainda não teve, um noivo que ela ainda não teve por marido, um noivo que ela ainda não consumou o casamento. Ela estava prestes a se casar, mas ele morreu antes. Então imagina a tristeza de uma moça que está quase se casando, vai casar mês que vem, marcou a data do casamento, preparou a igreja, chamou os convidados, pagou a festa, fez tudo aquilo lá, né? Deu aquele trabalho para ela casar no mês que ela queria casar, tá tudo bonito, tudo lindo, e aí um mês antes dela se casar, o noivo morre. Você imagina a tristeza de uma noiva dessas, né? Então ele fala para o povo de Israel se lamentar dessa forma, porque Deus ia julgar o povo, né, de tal maneira. Agora eu vou te mostrar isso aqui no Antigo Testamento, como era importante o noivado, como é um compromisso sério, lá em Deuteronômio 22, 23 e 24. Ó, Deuteronômio 22, 23. Se houver moça virgem desposada e um homem se achar na cidade e se deitar com ela, então, ó, ele está falando de uma moça que ainda não se casou, que ela é noiva, e um outro, um ricardão ali, deitou com ela. Ele fala, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, ou seja, porque não fez escândalo, falou assim, aquele homem está tentando me seduzir, está tentando me levar para a cama, vamos falar assim. E
e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, lá no Antigo Testamento, né, esse aí era considerado adultério. Era considerado adultério, ela nem tinha casado ainda, mas o noivado é um compromisso tão sério que era considerado adultério se alguém tomasse a noiva de um outro homem, né? E lá em Mateus 1, 18 até o 20, acontece a mesma coisa. José, vou ler lá, daí eu vou estar explicando. Mateus 1, 18 até o 20, olha, vou ler aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ela ainda não era casada, ela era noiva, sem que estivesse antes coabitado, certo? Então eles não tinham ainda, não tiveram relação sexual até então, o José com Maria. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu a deixá-la secretamente. Então uma mulher que tinha um noivado, não havia consumado o casamento ainda e se achou grávida. Ela estava grávida antes de casar. Isso aí era infame naquela época lá, principalmente, né? E ele, como era justo e não queria infamar ela, deixar ela difamada, ele resolveu deixar ela secretamente. Ele ia fazer uma carta de divórcio e ia embora. Só que eles não eram casados ainda, eles eram noivos. Ele não tinha consumado o casamento ainda. Então, ponderava nessas coisas e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então aqui o anjo aparece para ele e explica para ele que na verdade ela não estava grávida de outro homem, mas ela estava grávida do Espírito Santo de Deus, que enviou Jesus no útero dela para poder gerar a Jesus com ela estando virgem. Então olha só, eu vou ler uma notinha aqui que é importante. Seu esposo, embora José e Maria ainda não fossem casados, o período de noivado, e normalmente 1 ano em Israel, tinha conotação tão sagrada que os dois eram considerados cônjuges. Tem uma referência aqui, ó, a que eu li lá em Deuteronômio, e também se você quiser estar lendo aí, Gênesis 29 e 21. Consequentemente, o único recurso que parecia restar a José era dar a Maria uma carta de divórcio, deixá-la secretamente. Era um certificado que declarava: ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Eles escreviam isso na carta de divórcio quando acontecia algo assim, entende? Você pode ver essa referência lá em Oséias 2:2, que nós estudamos o penúltimo livro, né? Antes de Obadias. Certo? Então, bem explicado aqui a questão do noivado, como era compromisso sério. Voltando ao texto. Voltando ao texto. Ofertas de manjares, versículo 9 e 10. Cortada está a casa do Senhor a oferta de manjares, e a libação dos sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide se secou, e as olivas se murcham. Aqui ele fala então, no começo, que os ébrios estão sem vinho, né? Que a figueira foi destruída, que a vide foi destruída, que as árvores foram perder até as cascas dela, que comeram até as cascas. Ele fala da virgem que tem que se lamentar, e agora ele fala do sacerdote. Como não tinha como fazer oferta a Deus, porque os cereais tinham sido consumidos e as libações eram feitas com vinho, e tinha sido consumida a vinha. Então o sacerdote não conseguia fazer um sacrifício de oferta a Deus, para Deus perdoar o pecado, para Deus ter misericórdia deles. Eles não conseguiam nem pedir a Deus isso, porque precisava fazer um sacrifício. E nesse caso, não é um sacrifício animal, é um sacrifício de cereais e de vinho. Para quem não sabe, no Antigo Testamento eles faziam também libações e oferta de manjares. Eu vou ler lá em Levíticos 2, do 1 até o 3. Levíticos 2, do 1 até o 3, olha lá. Quando alguma pessoa fizer outra oferta de manjares,
fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o 3. E o que ficar da oferta de manjares será de Arão e seus filhos, que coisas santíssimas, ofertas queimadas ao Senhor. Então eram ofertas de manjares que era agradável a Deus, né? E talvez se eles fizessem essas ofertas ao Senhor, Deus até parasse com o enxame, mas Deus mandou o enxame para acabar com a farinha, acabar com o trigo, acabar com tudo. E as libações eram feitas com vinho. Números 28, do 11 até o 15. Nos princípios das vossas messes, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E 3/10 de 1 efa de flor de farinha amassadas com azeite, em oferta de manjares para um novilho, e 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para um carneiro. E 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para o 10º do cordeiro, do cordeiro, é o holocausto agradável ao Senhor, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um novilho, e a terça parte de 1 hin para um carneiro, e a quarta parte de hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado, o Senhor dará um holocausto contínuo com a sua libação. Então, essa libação, se você vê aqui, que era feita com vinho, junto ao cordeiro que seria sacrificado. Então, Deus destruiu o trigo para fazer ofertas de cereais, não tinha. E Deus destruiu a vinha, então não tinha como fazer libações de vinho. Não mais podiam ser oferecidas porque os gafanhotos haviam devorado toda a matéria-prima necessária para a sua preparação. Versículo 11 e 12 para a gente encerrar hoje. Todo plantio aferido. 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, porque sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. A tristeza foi enorme naquele tempo. Tudo fora devorado pelo exército de gafanhotos, até mesmo as árvores, as grandes árvores que ele fala aqui, como macieiras e palmeiras. Ele fala romeira, macieira, palmeira, não sobrou nada. Acabou o trigo, acabou a messe do campo, já não produzia mais nada no campo. Não produzia do campo, não produzia nas árvores, não tinha vinho. Aí você imagina a consequência, o problema em escala, né? O que vai acontecendo? Desencadeia uma série de problemas. Mais para frente nós vamos ver sobre a seca. Então, uma seca e uma falta de alimentos, morrem animais, morre a plantação do campo, logo as pessoas não têm mais o que comer, não tem animais para trabalhar, os animais não conseguem comer, não tem água para beber, o povo ia aparecendo aos poucos, né? Logo o povo ia ser todo destruído dessa forma. Só que Deus traz também com a assolação um meio de escape. Isso tudo era necessário porque o povo não aprendia. Você vê, eu ensinei sobre Amós, né, contra Israel, falando contra Israel. Oséias fala contra Israel, os outros profetas, Jonas vai lá e fala contra Nínive. Deus sempre traz um castigo para o pecado, né? Ele trouxe o castigo para o pecado para o povo e o povo não aprendia. Deus trouxe uma assolação tão grande sobre os edomitas, como nós vimos em Obadias lá, uma carta, tem um livro só, tem um capítulo só. E o povo foi totalmente destruído. Hoje não tem mais edomita na terra, acabou, não tem mais nada. Mas por amor a Davi, Deus preserva o seu povo, né? Por amor à promessa que ele fez a Abraão, a Davi,
a aliança que ele teve com o seu povo, ele permanece o seu povo vivo. E as nossas vidas não é diferente, né? Nós também precisamos manter a nossa vida em retidão com Deus, porque senão nós também sofreremos pagas por causa disso. Nós também seremos assolados por causa disso. E não pense que será aqui, não. Muitas coisas aqui a gente acontece, né? Da gente pagar pelo erro, né? É causa e consequência, né? Não necessariamente que Deus envie, mas as coisas que a gente faz de errado a gente paga. Agora, meus amados, a condenação é outra. O problema é que a condenação para aquele que não tiver Cristo, aquele que desobedecer à vontade de Deus, que foi enviar seu Filho Salvador, é a morte eterna, separação total de Deus. E você não é judeu para ter segunda chance, lembre-se disso. Nós somos gentios, nós precisamos subir na primeira. Então, meus amados, eu quero deixar aos amados esse texto. Na aula seguinte nós vamos fazer aí do capítulo 1 ainda, versículo 13 até o versículo 20, encerrar o capítulo 1. Que Deus abençoe os queridos. À noite nós estaremos de volta, às 7 horas da noite. Vamos fazer um culto ao nome do Senhor, se Deus assim permitir. E Deus abençoe a vida de cada um. Um bom domingo, bom final de semana. E que em nome de Jesus você possa receber de Deus uma porção bendita a cada dia. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até logo.